E hoje nós vamos falar sobre o processo de Deus, os processos de Deus na nossa vida. Essa é uma palavra que Deus tem falado comigo há muitos anos. E é engraçado que Deus fala com a gente e você acha que você já está pronto. Você nunca está pronto, né? Você sempre passa por processos, né? E em tudo na nossa vida nós passamos por processos. Toda a nossa vida. Etapas que nos fazem crescer e amadurecer. Na verdade, a nossa vida ela é um eterno processo de crescimento e amadurecimento. Nós passamos eternamente por isso. Em várias etapas. Se você é solteiro, você está passando por um processo. Você casa, você vai passar por outro processo. Aí você acha que está tudo bom, aí vem os filhos, é outro processo. Aí você pensa assim, agora quando chegar na fase da adolescência vai melhorar, é outro processo. Quando chegar na fase da juventude, é outro processo. Quando saem de casa, é outro processo. A vida é cheia de processos. E se nós fugirmos deles, nós atrasamos os projetos e os planos de Deus para a nossa vida. Nós temos mania de fugir. Alguns acreditam que estamos em evolução. Né? Nós estamos evoluindo, nós somos pessoas evoluídas, que precisamos deixar o nosso eu interior assumir o lugar para sermos pessoas melhores, bem-sucedidas, prósperas, felizes. Isso é o que mais se ouve. Que você precisa assumir a sua verdadeira eu, deixar ele transparecer, mostrar quem você é, porque somente assim você vai ser feliz, né? Que você precisa ser uma pessoa evoluída. E aí uma pessoa chega para você, principalmente os coaches da vida, e ele se mostra a pessoa mais evoluída da face da terra, e você se acha o menor de todo, porque você não consegue alcançar isso daí. Foi o que a Ana Ruth falou aqui no começo. Porque você quer ser igual a alguém que você está projetando a sua vida. Eu lembro uma época na igreja brasileira, onde todo mundo queria ser Ana Paula Valadão. Então todo mundo cantava igual a Ana Paula Valadão. Só que a Ana Paula Valadão é a Ana Paula Valadão. Ela tem um tipo de voz dela, que Deus deu para ela. Então você chegava nas igrejas, estava todo mundo miando. Porque para cantar igual ela tinha que ser, Deus colocou a mão sobre ela, ela estudou para isso. Então as pessoas queriam ser como a Ana Paula Valadão. Como talvez você quer ser como alguém. Deixa eu te falar, não adianta, nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós tem um propósito. Realmente, toda a humanidade, ela encontra-se vivendo diferente para o propósito para o qual ela foi criada. Toda a humanidade. Meu irmão, guerra atrás de guerra, fome, miséria, dificuldade, aflições, gente desesperada, né? Do nosso lado, acontecendo na nossa cidade, muitas tribulações acontecendo com as pessoas. O mundo está virado, porque um dia o homem pecou. E o pecado entrou no mundo. E Deus veio e enviou o seu Filho para restaurar todas as coisas. Para restaurar o propósito original. A nossa perspectiva não deve ser com olhar segundo os padrões e os preceitos desse mundo. O salmista vai dizer o seguinte, olha, não olhe para a pessoa e fale assim, olha, ele está prosperando e eu não estou. Por que está acontecendo isso com ele e comigo não está? A nossa perspectiva não é segundo os padrões do mundo, segundo os padrões desse sistema, desse cosmo. A nossa cosmovisão é segundo a Bíblia, ou seja, a visão que nós temos de mundo é segundo o que a palavra nos diz. E não o que o mundo prega e nos dá para falar, para fazer. E a gente vai se adequando na sociedade. O mundo gira para um lado, nós vamos nos adequando. Não! Nós temos valores, princípios bem definidos. E nós não abrimos mão desses valores. A nossa cosmovisão é segundo a Bíblia. Não devemos pautar a nossa vida pelos padrões desse mundo, mas segundo os padrões de Deus. Partindo desse ponto, nós queremos que Deus trabalhe para que toda a humanidade possa viver segundo a imagem de Deus e segundo os seus padrões. Por isso,
Deus sempre nos conduzirá a processos em nossa vida. Não para nos fazer pessoas melhores. Se você está na igreja querendo ser pessoa melhor, você está no lugar errado. Porque tem muita gente fora da igreja e que são excelentes cidadãos. O Evangelho não é para nos tornar pessoas melhores. O Evangelho é para nos mudar de dentro para fora, para sermos a imagem e semelhança, para voltarmos ao propósito original para o qual Deus nos criou. E esse processo é dolorido. Não para nos fazer pessoas melhores, mas para que sejamos transformados. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos, separados, carecem da glória de Deus. Aqui dentro não há nenhum santo. A começar desse daqui, todos nós caímos, pecamos, estamos separados, destituídos da glória de Deus e precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, para mudar a nossa história. Amém? Podemos ter sonhos, podemos ter projetos, mas para alcançarmos precisamos passar pelos processos dessa vida. Nós estamos vendo as pesquisas, a geração Z, ela está sendo demitida rapidamente dos empregos porque não tem persistência, porque quer as coisas no estalar de dedo, quer as coisas acontecendo assim, eu vou virar milionário, vou trabalhar durante 5 anos para nunca mais trabalhar na vida. Meu irmão, acorda para a sua vida. Ninguém em toda a história viveu dessa forma. Por que você acha que você descobriu a roda? Procurem, a geração Z está sendo mandada rápida embora, porque não tem persistência, porque não quer trabalhar, porque acha que está sendo pressionado demais. Processos que muitos de nós, às vezes já passamos da geração Z, mas não queremos suportar o processo. Muitos de nós acreditamos que pelo simples fato de vivermos e servirmos a Cristo e tentar viver como Ele nos ensina, nós estamos imunes a passarmos por um momento que irão nos ensinar os valores eternos e que devem nos conduzir na vida e forjar o nosso caráter. Nós não estamos imunes. Nós vamos passar por dificuldade. A pergunta que eu preciso fazer: hoje eu tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. O que ocorre conosco é que queremos viver o destino, queremos viver o propósito, queremos alcançar metas na nossa vida, mas nós precisamos entender que o processo sempre irá nos preparar para viver o propósito. Eu quero formar em tal faculdade, mas você vai ter que passar pelo processo. Não tem caminho. Eu quero virar alguém, não sei, você vai ter que passar pelo processo. Eu quero abrir uma empresa, ser algo bem sucedido, você vai ter que passar pelo processo. Não tem como. Tudo na vida tem processo. Sem o processo, não somos profundos. É o processo que nos dá profundidade, é o processo que nos dá crescimento, é o processo que gera em nós maturidade. É através do processo que somos transformados e moldados. Eu quero que a minha casa sirva ao Senhor, eu quero que os meus filhos se dediquem, se entreguem inteiramente ao Senhor. Há um processo, e esse processo é dolorido, é muita oração, é muito jejum, é muito joelho dobrado para que Deus mova a história da minha casa. E quando começar a acontecer, eu não posso fazer como Davi, baixar a guarda, e no tempo que devia sair a guerra, e andar uma volta pelo palácio. Nós estamos em guerra. Aqui não é um playground, nós estamos aqui de passeio. Nós estamos em guerra. Quando nós baixamos a guarda, o inimigo vem sorrateiramente, agressivamente, ataca a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nós precisamos estar alerta, vigilantes.
Deus tem um plano perfeito para a nossa vida, mas as escolhas estão nas nossas mãos. E precisamos dos processos para aprender a escolher. Quantos de nós aqui já tomou decisões erradas na vida? Deixa eu ver. Só uma ou duas, ou a mão, o pé. Todos nós. A Bíblia é repleta de histórias que nos mostram o processo de Deus na vida das pessoas. E assim e como eu disse acima, nós precisamos fazer a escolha pelos caminhos de vida e não de morte. Nós temos a história de Moisés. Moisés é exemplo de alguém que foi chamado por Deus, que necessitou ser preparado antes de cumprir a missão. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e versículo 25 diz o seguinte: sendo homem feito, falando a respeito de Moisés, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios. Eu preciso decidir se eu quero viver dos prazeres transitórios dessa terra ou se eu quero decidir servir a Cristo com toda a força da minha vida. Moisés passou por processos difíceis e dolorosos. Morreu com 120 anos. Até os 40 anos ficou no Egito, aprendeu das melhores escolas, das melhores faculdades, tinha conhecimento de tudo. Provavelmente estava na linha de sucessão para herdeiro do trono. Era filho da filha de Faraó, um homem importante, um homem que tinha reconhecimento. Mas ele descobre a identidade dele. E ele decide, viu um judeu sendo agredido, ele toma as dores do judeu e vai e mata o egípcio. Ali começa. Ele tem que fugir. Aos 40 anos ele foge do Egito e passa 40 anos em Midian, pastoreando ovelhas, vivendo, aprendendo a depender dos outros para alcançar os seus objetivos. Tem gente que tem dificuldade de depender das pessoas para alcançar objetivos na vida. Eu lembro uma vez, eu estava em Brasília, a pastora Neuza chegou para me dar uma oferta na casa deles. Estava eu e a Valdete. Meu filho, toma aqui uma oferta. Eu falei, não, pastor, não quero. Eu falei, toma, não, pastor, não precisa. E ela ficou insistindo, e ela pequititinha, né? E ela olhou para mim e falou assim: deixa de ser orgulhoso. Você precisa e você sabe. Você tem uma família para cuidar. Tá bom. Mas é orgulho. Moisés teve que aprender a depender dos outros para alcançar os seus objetivos. Quando nós falamos na igreja que nós vivemos mutualidade, que eu preciso do meu irmão, não é uma palavra, um jargão, uma palavra jogada ao vento. Eu preciso do meu irmão. Porque aquilo que falta na minha vida, o meu irmão está produzindo através dos dons, dos frutos do Espírito, para abençoar a minha vida. Amém? Amém? Depois nós temos uma outra fase, quando ele chega com 80 anos. Ele tem um encontro e uma visão da sarça ardente, e aí Deus fala com ele e manda ele, Moisés, para libertar o povo do Egito. Processo de Deus. Um homem que tinha tudo. Ele ouve o chamado de Deus para libertar o povo no Egito na última fase. Moisés era um homem que estava cheio de si, mas descobriu que não era nada. E na última fase de sua vida, havia se tornado um homem dependente e cheio de Deus, que ouvia a Deus, a ponto de perceber que a sarça estava ardendo, mas não se consumia, porque era normal a sarça arder no meio do deserto, era normal. Mas o que chama a atenção de Moisés é que ela ardia, mas não consumia. Isso mostra que ele estava atento às coisas do seu dia a dia, que está acontecendo à sua volta. Amém? Outro exemplo, outro processo.
José. José era o 10º filho de Jacó. Um homem sonhador, que chegou em um alto posto em meio a um povo ao qual desprezava. José saiu de uma prisão para ser o 2º homem mais poderoso de todo o Egito. José passou por diversos processos, até que finalmente chegasse no governo do Egito. E para chegar em tal posto, José teve de administrar a casa de Potifar, a mulher de Potifar dar em cima dele, falar que ele tentou contra ela, ele ir para a prisão, passar anos preso, lá na prisão, ser chamado para revelar o sonho de Faraó, revelar o sonho de Faraó e ser colocado novamente no posto para governar o Egito. Olhamos para a vida de José e em como ele era próspero em tudo que fazia. Nós gostamos quando diz lá que tudo que José tocava, Deus abençoava. Mas nós não queremos passar nem um segundo sequer pelo que José passou. Quantos aqui querem passar pelo que José passou? Eu não quero. Mas você sabe qual tem sido a minha oração? Deus, eu quero a sua vontade. Isso há muitos anos. Eu quero a sua vontade, mesmo que a sua vontade seja totalmente contrária à minha vontade. Que a sua seja soberana. Isso dói. Isso dói. Porque você projeta, você faz planos, você caminha num sentido e de repente Deus fala, aqui não. Isso dói. Mas é isso mesmo. O Evangelho é confronto. O Evangelho é abnegação. Queremos ser como José, mas não queremos passar pelo processo. Seus irmãos tinham ciúme dele, por ele ser o escolhido do papai. Foi jogado em uma cisterna profunda pelos próprios irmãos, traído pelos irmãos, vendido como escravo, levado como escravo, prisioneiro, ficou no cárcere, tido como calunioso, mentiroso, sendo injustiçado, ficou 20 anos sem ver a família, os irmãos, e pior de tudo, nunca mais viu a mãe que ele tanto amava. Você já imaginou você ser tirado da sua vida? Ser tirado. Abril faz 4 anos que pastor Camilo e pastor Luizinho faleceram. Até hoje, dói, faz falta. Agora você imagina você ser tirado e nunca mais ver. E morrer e você nem ficar sabendo que a sua mãe, seu pai morreu. Só anos depois. Todos nós temos promessas de Deus para a nossa vida. O problema é que nós pensamos que vamos cumprir no tempo certo, na maneira que nós queremos. O grande desafio é compreender que a promessa de Deus tem um tempo e um processo até que ela se realize. Quando canta essa música, Louvamos a Ti, ela me quebra. Porque eu me vejo no Encontro Nacional de 1997, em Brasília, onde eu fui tocado por Deus pela primeira vez, e essa música tocava sem parar. Onde eu ouvi o testemunho do pastor Paulinho, e onde eu fui lá na frente dar um testemunho de algo que tinha acontecido comigo, que eu nem sabia o que era. E existe essa foto lá na casa do pastor Irã, não sei se na casa da pastora Hilda tem, eu desse tamanho, dessa grossura, 30 quilos a menos, eu estou com 84, 30 quilos a menos, com Rafael do lado, magrinho, e o Ricardo do lado. E enquanto cantava essa música, hoje eu lembrava dessa imagem. E eu não merecia, e não mereço estar onde eu estou, não de ser pastor, mas de ter uma família e um lar, de ser um homem idôneo, respeitado. Eu não merecia isso, mas Ele não vê merecimento. Ele vê o sacrifício dele na cruz, estende a mão dele para nós e nos traz para casa, de volta para casa, da onde nós nunca deveríamos ter saído, como humanidade. Amém? Podia citar diversos exemplos de homens e mulheres de toda a história que passaram por processos em sua vida.
Os processos fazem parte da nossa vida, irmão. Não adianta fugir dos processos de Deus, que Deus nos leva a passar. Não adianta fugir. Porque só vai retardar. O povo saindo do Egito era só 40 dias, era só alguns dias. Mas ficaram 40 anos andando pelo deserto. Porque, como diz a Bíblia, era povo de dura cerviz. O que é cerviz? Meu pai gostava de dar esse exemplo. É isso daqui, meu irmão. É a parte mais forte que nós temos no corpo. Pega uma pessoa e tenta empurrar ela para trás se ela forçar a cabeça aqui para você ver. Ou tenta trazê-la para baixo se ela fez. Não é assim que a gente aprende no jiu-jitsu? Postura. Tenta trazer ele para baixo para ver se você consegue. Não consegue, porque é dura cerviz, porque somos duros de nos rendermos, de nos humilharmos. Pois é impossível vivermos o que Deus tem para cada um de nós, se não submetemos nossa vida ao processo. Submeta a sua vida ao processo. Entregue a sua vida ao processo. Derrame a sua vida ao processo. Largue mão, sem reserva, sem restrição. Se jogue. Se jogue nesse rio. Como diz a palavra do André aqui. Se jogue, nós somos uma árvore plantada junto a ribeiro, mas tem muita gente que vai fugindo da água, vai fugindo da beira do rio. Quer ficar longe, que eu tenho medo que vai vir uma enchente, uma tromba d'água e vai me levar embora. A quem compararei? Esses homens são os dois fundamentos. Um construiu a casa sobre a rocha, o outro construiu a casa sobre a areia. Um lançou fundamento, o outro não. Se lance no Senhor. Mas hoje eu gostaria de meditar e falar e aprender um pouco sobre a vida de Jó. Quando nós pensamos na vida de Jó, a maioria de nós pensamos que a mensagem central da vida de Jó qual é? Qual é a mensagem central do livro de Jó? Sofrimento. Tem mais alguma coisa aí? Hã? Paciência, perda. Fé. Nós olhamos para a vida de Jó e vemos a fé de Jó, a dor de Jó, o sofrimento que Jó passou. Muitos de nós, quando falamos ou passamos por algum sofrimento, logo pensamos em quem? Pobreza, dificuldade, rapaz. Meu Deus do céu. Quantas vezes eu já achei que eu era um Jó. Mas longe de ser um Jó, né? Longe, mas muito longe. Sem dúvida, a parte central do livro de Jó trata de sofrimento. Pois do capítulo 3 até o livro tem 42 capítulos. Do capítulo 3 até o capítulo 37, nós não vemos nenhuma ação. Apenas Jó, 3 amigos, o silencioso Eliú sentado em roda, discutindo teorias sobre sofrimento e dificuldade da vida. É o livro inteiro, eles debatendo. Por isso o apóstolo Paulo falou, não discuta genealogias. Não discuta as vãs filosofias. Não fique perdendo seu tempo com isso. E eles discutindo. Mas eu acho que foi por causa disso. Tentando entender tudo o que acontecia com Jó. Para muitos de nós é inconcebível que um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal pudesse passar por tudo que Jó passou. Capítulo 1, versículo 1 fala que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Talvez esse é o tipo de ser humano que todos nós estamos procurando ser. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sou o cara perfeito mesmo. Nada vai me tocar. Sou perfeito. Como eu disse há pouco, sempre achei que o livro de Jó tinha como tema central a fé de Jó, o sofrimento e a dor. Entretanto, já faz alguns anos que Deus tem falado ao meu coração. E começou quando eu tirei uma longa data meditando no livro de Jó. Meditando mesmo, versículo por versículo. E eu fiquei fascinado com o que Deus me mostrou.
que é o processo de amadurecimento de Deus na vida do ser humano. Como Deus usa processos na nossa vida. Quantas vezes nós nos encontramos como os amigos de Jó e Jó sentados, discutindo teorias sobre por que algumas coisas acontecem conosco. Será por que fulano de tal está com câncer? Será por que ele bateu o carro? Será por que o filho dele está desviado? Será por que ele está sem dinheiro? Será por que ficando procurando chifre na cabeça de cavalo? Procurando, querendo ser Deus e achar a solução para tudo. Meu irmão, cuide da tua vida, que já é um bom trabalho. Na verdade, é o maior de todos. Não adianta eu ficar perguntando por quê. Será por que fulano está passando por essa dificuldade? Não, eu vou lá e vou ajudar, não quero saber o porquê. Ah, mas ele está todo em pecado. Então é por isso que nós vamos lá ajudar, porque nós vamos juntar o pecado dele com o meu, nós vamos lançar para a cruz e Cristo vai perdoar os nossos pecados. Para muitos de nós, o detalhe do sofrimento e da dor servem como ingredientes da história no livro de Jó. A matéria-prima da qual é feito, mas não o tema central. Observe como é que nós começamos o livro de Jó, com as características de Jó. Já falei aqui, Jó 1:1. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E nós terminamos o livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, dizendo que esse homem que era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, ele olha para Deus e fala assim: eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nos ensinando que não basta ser íntegro, não basta ser reto, não basta ser temente a Deus e se desviar do mal, nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer o Senhor. Ter experiências com Deus. Ser marcado por Deus. Ser estragado para esse mundo, porque nós encontramos com o dono da vida. Deus trabalha em nós não para sermos pessoas melhores, que têm algumas qualidades como esta, mas Deus trabalha em mim e em você para nos transformar, para fazer de nós uma mudança de valores, pensamento e, consequentemente, mudança de atitude. É uma mudança de pensamento. Por isso, é um dunamis, é um poder que vem de dentro para fora, mudando Luiz Marques de dentro para fora, mudando Luiz Marques de dentro para fora, porque Jesus falou o quê? Que muitas das vezes nós somos como sepulcro, bonitinho por fora, podre por dentro. Vai no cemitério, às vezes está lá, de zona bonita, coisa maravilhosa, com tudo, mármore, ardósia, tudo. Mas se você tirar a pedra de cima e for procurar lá dentro, nós vamos achar osso. E se for muito recente, podridão. Em nossa caminhada aqui nessa terra, Deus sempre nos conduzirá a conhecê-lo, a viver o seu propósito. O propósito de Deus não é fazer eu e você feliz. Não é, meu irmão. Esse não é o propósito de Deus. Talvez não é o que você queria ouvir hoje. E não é o propósito de Deus para sua vida te fazer feliz, não. Realizar todos os nossos sonhos para vivermos sem problemas ou dificuldades. Mas o propósito de Deus é nos levar de volta ao início de tudo, onde Ele era o centro, onde Ele era a essência, onde Ele era suficiente para nós. Aonde não importava o tanto que eu ganhava, aonde não importava o que eu tinha, importava que eu tinha Ele, que eu era um mendigo, como dizia o Gregório, que achei a casa do pão. Eu era aquele perdido que encontrei a casa do pão. E eu decidi nunca mais sair dessa casa, que é Betel, a casa do pão. Aleluia. Quantas vezes questionamos a Deus o que temos passado, o porquê de enfrentarmos a dor, o sofrimento? Faz parte, irmão. Eu faço isso. Eu passo por isso.
Quantas vezes nós enfrentamos momentos de dor? Por que eu estou passando por isso? De sofrimento, de perda, de angústia, de solidão, de depressão, de lutas externas e temores internos. E ainda questionamos o porquê passamos por tudo isso. Se somos servos dele, não fazemos mal a ninguém, nós somos dizimistas, nós vamos à igreja, nós somos retos, nós somos íntegros, nós somos tentando viver uma vida que agrade ao Senhor. E por que eu estou passando por isso, Senhor? Ou seja, baseando a minha vida na minha própria justiça. E aqui está falando um que faz isso constantemente, tá? Toda vez que o calo aperta, o homem natural aparece. Como dizia Lutero, rapaz, eu achei que o velho homem, rapaz, tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que ele sabia nadar, rapaz. E meu pai dizia o seguinte, aquele velho homem, ele está sempre ali, morto, mas ele pode ressurgir a qualquer momento. Então nós passamos por isso. Mas olha os amigos de Jó. Quem tem amigo como esse não precisa de inimigo, não. Os amigos de Jó vieram para consolá-lo, mas o deixavam ainda mais confuso. Abaixo nós vamos ver cada um dos amigos de Jó, como cada um deles abordaram o tema que Jó estava passando. E podemos observar que muito desses argumentos também vem em nossas mentes em momentos difíceis. O primeiro deles a falar foi Elifaz. Ele fundamenta os argumentos na experiência, na tradição, e nesse sentido ele suprime a teologia da graça e misericórdia. Ele baseia os fundamentos dele, os argumentos dele somente na tradição e na experiência. Eu passei por isso, então funciona dessa forma. Não, meu pai e minha mãe passou por isso. Meus avós passaram por isso. E ele suprime a teologia da graça e misericórdia do Senhor. Para Elifaz, o sofrimento era comum para o pecador. Jó estava passando por isso porque ele era pecador e tinha que passar mesmo. Olha o que ele diz em Jó 4,7. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Dizendo o seguinte, pecador tem que padecer mesmo. E talvez você pense dessa forma a seu respeito. E muitas das vezes você pensa dessa forma a respeito dos outros. O segundo a falar foi Bildade. Este se mostra um grande legalista. Ele não teve a sensibilidade com Jó. Seu amigo estava sofrendo, mas ele não teve sensibilidade. Para ele o sofrimento era pecado escondido. E ainda diz que os filhos de Jó morreram porque fizeram mal diante do Senhor. Eu acho bem feito. Estava fazendo mal, tem que morrer mesmo. Legalista. Quantas vezes nós agimos com a nossa própria mente dessa forma? Você sabe por que você está passando por isso? Porque você está com a vida toda desregrada. Você está todo atrapalhado. Esse pecado aí que você está fazendo aí, é por isso que você está com essa vida desse jeito. Acusação, acusação, acusação sobre nós. Olha o que ele diz em Jó 8, versículo 4. Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Bildade, legalista. Quantas das vezes nós também não somos assim, legalistas? Legalista com os nossos cônjuges, legalista com os nossos filhos, legalista com os irmãos. Eu acho pouco estar passando por isso. Acho bom. Agora vai aprender. Esse não é o Evangelho de Cristo, porque Jesus falou que ele não ia quebrar a cana que já está quebrada e nem apagar o pavio que ainda fumega. Ele vem para nos trazer para perto, para nos acolher e transformar a nossa vida. O terceiro a falar foi Zofar. Ele não acreditava no sofrimento, mas cria que Jó estava em pecado. Você viu que tudo gira em torno do pecado. Não, ele está em pecado, por isso está acontecendo isso.
Chegou a dizer que Jó sofreu menos do que merecia. Agora pense o seguinte: quando você vê alguém se dando mal, eu vou usar uma coisa bem esdrúxula, parece esdrúxula, tá? Quando você vê um bandido se dando mal, e você diz que ele sofreu menos do que merecia. Essa não é a postura do nosso coração. A postura do nosso coração é de dor. O sentimento humano é justamente esse. Né? Bandido bom é o quê? Bandido bom é bandido morto, enquanto ele não for um parente seu. Que eu digo que ele for um parente seu, você vai mudar a sua perspectiva. O dia que um parente seu sofrer um processo criminal, você vai mudar a sua perspectiva. Como a gente aprende na faculdade: para os inimigos, rigor da lei; para os amigos, a benécia. Então, se alguém tiver, um parente meu estiver andando na Teutônia aí, alta velocidade, bater e matar alguém, for preso, ficar preso, eu vou querer a benécia da lei para ele. Mas se for qualquer outro, e aqui eu não vou entrar em pormenores, tá? Da questão jurídica, eu não vou entrar nesses pormenores. Mas eu só quero dizer que Zofar, ele achava que Jó sofreu muito menos do que ele merecia. Olha o que ele diz em Jó 11:6. E lhes revelaste os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Agora, por último, nós temos o silencioso Eliú. Ele ficou o tempo inteiro calado, não disse nada. A Bíblia fala que nós devemos saber o momento de falar e o momento de calar. Não, comigo é assim mesmo, eu sou verdadeiro, que eu tenho que falar, eu falo logo. Não, isso é sem educação, eu gosto de falar isso. Porque tem hora que você tem que calar a boca mesmo, ficar quietinho, em silêncio. Deixa eu te falar, se eu como pastor for falar tudo que vier na minha cabeça, meu irmão, não tem ninguém aqui, a começar comigo mesmo. Quando eu começo com os meus pensamentos intrusivos, né, internos, pensamentos, meu Deus, eu mesmo ia falar para mim mesmo: meu filho, te converta. Eliú conduz a conversa para a misericórdia. As palavras de Eliú foram como bálsamo, mesmo que eu estava vivendo, porque Jó começa vivendo uma autopiedade. Estou sofrendo demais, não estou dando conta mais da vida. Uai, é fácil. Pede a Deus, me leva. Mas aí quando a gente passa por algum mal, que a gente está perto de ele fala: Senhor, me dá mais uma oportunidade. A vida é boa demais, dá conta, deixa eu ficar aqui. Muitas das vezes nós nos encontramos nessa posição de autopiedade, de coitadinho. Está difícil, a vida está difícil, está tudo muito difícil, nada está fácil. Meu irmão, olha, eu não estou vindo a célula, a celebração, porque está difícil demais as coisas. Ué, então vamos todo mundo fechar a porta da igreja, vamos embora para casa. Porque tem alguém aqui com a vida fácil? Não? E por que vocês estão aqui? Porque não é pelas circunstâncias. Nós adoramos a Deus independente do que nós estamos passando, porque nós entendemos que Deus é que é poderoso para mudar a nossa vida. Eu falei aqui na vigília, passei a tarde inteira com a Valdete na rua, mal, ruim, não queria vir para cá. Mas eu sabia que aqui era o lugar que eu deveria estar, porque eu estaria junto com os meus irmãos, e que eu iria adorar o Senhor, e que a palavra de Deus, que se tivesse algum espírito maligno, se tivesse algum mal-estar, ele ia sair da minha vida, porque o poder de Deus se manifesta. Ali o Senhor ordena a bênção. Oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como um bálsamo, como óleo precioso que desce, escorre pela barba de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Vou ficar em casa porque eu estou desanimado hoje. É agora que você tem que vir.
É aqui que você tem que estar. É na célula que você tem que estar. Meu irmão, larga disso. Eu já subi no púlpito com crise de ansiedade. Quando não tinha, quando era só nós. Porque não diz respeito a mim, como eu falei com o Ícaro, não diz respeito a mim, diz respeito a Ele, a quem Ele é, a obra dEle, o sacrifício dEle, a vida dEle fluindo em mim e em nós. Não é sobre nós, não é sobre a nossa vida. Amém? Eliú se destaca dos outros amigos, pois apresenta a Jó um Deus amigo, misericordioso, que pode mudar todas as coisas. Deus pode mudar qualquer situação na sua vida. Deus pode mudar qualquer situação na sua vida. Deus mudou a situação da minha casa. Deus mudou a situação da minha família. Quando a Peugeotzona branca passava em frente à Praça do Bosque, e que eu vi a Peugeot branca do pastor Camilo e da pastora Hilda, eu bati em retirada. Nós tínhamos um bar ali onde é o açaí hoje. Eu bati em retirada, mata dentro, em direção ao objetivo, para fugir do pastor Camilo e da pastora Hilda. Mas eu sempre gosto de falar que Deus nos pega nas esquinas da vida. Eu posso fugir, mas Ele vai me encontrar, porque se eu subo ao mais alto monte, lá Ele está. Se eu desço ao mais profundo do abismo, lá Ele também está. Ele está comigo aonde quer que eu for. Amém? Amém? E eu estou pedindo a Ele, Deus me pega de novo. Me pega de novo, Jesus. Olha só, após o discurso de Eliú, Deus começa a falar com Jó. E traz verdade sobre a sua obra, seu poder e majestade. A ponto de Jó se colocar em silêncio e reconhecer a tua pequenez. É interessante que quando termina a fala dos amigos de tudo, Deus vira para Jó e fala assim: coloca-te de pé, cinge os teus lombos, porque agora eu vou falar contigo. Tipo assim, prepara que agora tu vai tomar taca, rapaz. Onde é que tu estava quando eu criei o mar e botei limite nele? Ele já começa falando dessa forma. Jó 40, versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sou indigno. Que te responderia eu? Eu ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei, não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Quando nos encontramos com Deus, todos os nossos argumentos caem por terra. Nós somos conduzidos pela bondade dEle a reconhecermos nossa fragilidade e nos rendermos a Ele. Amém, igreja? Amém? Quando nós encontramos com Deus, todos os argumentos se vão. Tudo cai por terra. Nada fica em pé. Uma coisa é nós cantarmos que quando Ele chega, que quando Ele vem, tudo muda. Outra coisa é quando Ele vem e tudo muda. E tudo muda, Senhor. E tudo é transformado. Enquanto nós lutamos com as nossas próprias forças para encontrarmos soluções, argumentos para o que estamos passando, nós vamos nos firmando nos nossos próprios méritos. Que nessa manhã nós possamos nos render sem reserva ao processo, sem render sem reserva aos processos de Deus na nossa vida, e aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então achareis descanso para a vossa alma. Talvez nós estejamos passando por um momento de situações difíceis, conflitos, lutas. Talvez até temos questionado a Deus por que estamos passando por tudo isso. Mas precisamos entender que existe um processo de Deus, pelo qual eu preciso passar, pelo qual nós precisamos passar. Podemos fugir desse processo, mas se queremos conhecer a Deus como Ele é e vivemos a sua vontade, iremos passar por esse processo uma hora ou outra. A restauração na vida de Jó começa quando ele ora pelos seus amigos. Jó 42, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. A história de Jó muda quando ele ora pelos seus amigos. Jó 42, versículo 2 a 6. Olha só o que ele diz. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escuta, porque eu vou falar. Farei perguntas que você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos se veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Reconheceu a soberania de Deus. Jó reconhece a soberania de Deus. Jó reconhece o quanto ele era ignorante. Jó reconhece que precisava aprender de Deus. Jó reconhece o quanto precisava se humilhar diante de Deus. Pai, ah, Deus, Deus quer reconstruir a nossa vida. Deus quer mudar a nossa história. Mas precisamos nos dobrar diante dEle. Submeter a Ele o processo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 fala que o melhor é o fim das coisas do que o princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Jó 42, versículo 12, nos diz que o Senhor abençoou, e o último estado de Jó foi mais do que o primeiro. Ageu vai falar que a glória da última casa, da segunda casa, é maior do que a da primeira. Você pode estar passando por vergonha, por decepções, por aflições até esse presente momento. Obrigado, meu amigo. Mas a glória da segunda casa, daquilo que Deus vai fazer na sua vida, é muito maior. A Bíblia fala que a saúde de Jó foi restaurada. Viveu 140 anos. A Bíblia fala que os familiares e todos os que conheciam voltaram a ele com presentes. A Bíblia fala que ele recebeu riquezas em dobros. E ainda recebe a bênção de ter 10 filhos à sua volta. A palavra de Deus, por meio de salmista, nos ensina que quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Pode chorar, meu irmão. Pode chorar. Está doído? Pode chorar.
Mas não fique parado chorando. Sai andando, caminhando, semeando, que você vai voltar com júbilo, trazendo os feixes em sua mão. Conforme nós vimos, a vida de Jó foi mudada quando orava por seus amigos. Às vezes nós ficamos focados tanto em nossas próprias dores e dificuldades, que nos esquecemos que mesmo que estejamos passando por dificuldades, devemos sair andando, ainda que chorando, e semear para que depois voltemos com júbilo, com os feixes cheios. Não somos daqueles que retrocedem. Nós não vamos desistir no meio do caminho, por mais que os dias estejam sendo difíceis. Nós iremos submeter a nossa vida ao governo de Cristo, render a vida sem reserva, sem condição ao processo de Deus na nossa vida. Amém? Amém, igreja? Fique de pé no seu lugar. Cristo é o nosso maior exemplo. Tenham entre vocês, obrigado, Filipenses 2,5, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O autor e consumador da nossa fé foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Portanto, nós que somos pecadores imperfeitos, não podemos nos admirar se também formos chamados a enfrentar sofrimentos. Se o cabeça foi coroado com espinhos, porque nós seríamos embalados no agradável colo da tranquilidade. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora fosse filho, falando a respeito de Jesus, aprendeu obediências pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. O nosso bondoso Salvador, enquanto andava aqui nessa terra, nos disse: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A paz está nele. A paz está nele. Vamos a ele. Ele tem a paz. Ele é a paz. Vamos a ele. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, pois eu venci o mundo. João 16, 33. Somente nele nós temos a paz. Deixemos de lado as nossas justificativas, deixemos de lado os nossos argumentos, deixemos de lado as reclamações e submetemos ao processo de Deus na nossa vida. Cristo nos deu o exemplo supremo e disse que no mundo teria as aflições, mas que deveríamos ter coragem, pois ele venceu o mundo. E ainda nos disse que eis que estou convosco
Essa é a minha maior consolo e esperança, Jesus. Que Tu está conosco todos os dias. Pega-nos pelas mãos, conduz-nos nesse processo, Senhor.